Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E esse vídeo faz parte do quadro Filosofando pelo Paraná. E por falar em filosofia, hoje nós vamos entender como surgiu a filosofia, como nasceu a filosofia. A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no século 6 a.C., e o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto, ou seja, a filosofia tem um pai, uma data de nascimento e uma pátria. Agora a grande questão é, por que a filosofia nasceu na Grécia Antiga? Por que não foi um egípcio, um macedônio, um persa que inventou a filosofia? Os gregos eram mais inteligentes que os outros lá na Antiguidade? Claro que não. Então, por que a filosofia nasceu na Grécia Antiga? Por condições históricas, políticas, sociológicas que haviam lá na Grécia Antiga. Condições políticas e econômicas que haviam lá na Grécia Antiga que não existiam nas outras civilizações lá na Antiguidade. E é sobre essas condições que nós vamos conversar hoje, ou seja, por que a filosofia nasceu lá na Grécia Antiga. E por falar em filosofia, nós já gravamos aqui no canal um vídeo que fala sobre os 5 tipos de conhecimento. E nesse vídeo eu explico um por um deles. Então, só para lembrar, nós temos 5 tipos de conhecimento. Senso comum, o conhecimento religioso, o filosófico, o científico e o artístico. O conhecimento do senso comum, nós não sabemos de onde surgiu. Provavelmente é tão antigo quanto a humanidade. O conhecimento religioso, todas as grandes civilizações da antiguidade que nós conhecemos, tem lá a sua parte religiosa. E o conhecimento artístico, também não sabemos qual foi o primeiro artista. Uma vez que até o homem da pré-história já fazia arte, já produzia arte. Lembra como que era o nome da arte lá na pré-história? Arte rupestre, feito nas rochas. E a filosofia? Essa nós sabemos. Essa nós sabemos quem inventou, da onde surgiu, como surgiu e por que surgiu no lugar onde surgiu, na Grécia Antiga. Mas por que foram os gregos que criaram a filosofia? Bem, são vários motivos. Nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou falar de 2. Um motivo político e um motivo econômico. Bem, vamos entender primeiro a questão política. O que acontece aqui? Lá na antiguidade, tirando os gregos, todos os outros povos eram teocracias. O que é uma teocracia? Teo significa Deus, cracia significa governo. Então, literalmente, governo de Deus. Então, tirando os gregos, todos os outros povos, o regime político eram teocracias. O que significa isso? Que o governante, ou ele era um enviado de Deus, ou ele é um descendente de um Deus, ou ele era considerado um próprio Deus. Por exemplo, lá no Egito, quem governava? O faraó. E por que ele governava? Porque ele era descendente de um Deus. Enquanto os outros não eram descendentes de deuses, o faraó era. Então era ele que mandava. Isso no Egito, que ele era considerado um descendente. Em alguns lugares, o governante era considerado um próprio Deus. Por exemplo, na Pérsia. Os persas acreditavam que o seu rei era um Deus. Inclusive, eu vou indicar para vocês um filme, intitulado Filme 300. Conta a história, da batalha entre os persas e os gregos. Aí tem uma conversa lá entre o rei Xerxes, que era o rei dos persas, e o rei Leônidas, que era o rei dos espartanos. E o Xerxes fala para o rei Leônidas: não é a mim que os meus súditos temem, mas a minha divindade. Eu sou Deus. E os persas acreditavam que realmente ele era um Deus. Gente, raciocinem comigo. Se o governante é um Deus, alguém pode questioná-lo? Se o governante é um Deus, alguém pode ir contra o que ele diz? Claro que não. Então, em uma teocracia, eu não tenho liberdade. Uma das características da teocracia é não há liberdade para os súditos. Porque o governante é um Deus. Ele falou, acabou, morreu a conversa. Todo mundo tem que obedecer. Então, não existe liberdade. Existem teocracias ainda hoje? Existem sim. Existem ainda países que ainda são teocracias em pleno século XXI. Bem, mas lá na antiguidade todos eram, menos os gregos. Por que os gregos não eram teocracias? Bem,
Aí vocês vão ter que estudar um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga, que eu não vou explicar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas aqui no canal nós temos vídeos onde nós falamos da Grécia Antiga, e aí vocês vão entender por que os gregos não eram teocracias. Bem, os gregos não eram teocracias. Então qual era o regime político que caracterizou a Grécia Antiga? Quando nós falamos de Grécia Antiga, o que nós lembramos? Democracia, foram eles que criaram a democracia. Então, se teocracia, tel significa Deus, cracia, governo, democracia não. Demos significa povo, cracia, governo. Então, governo do povo. Quem manda? O povo. E quem vai governar? Alguém que o povo vai eleger. Entende que esse governante ele é igual a todos os outros? Inclusive, ele só está lá porque ele foi eleito pelo povo. Então, ele é igual ao povo. Então, se ele fala uma coisa que o povo não concorda, o povo tem a liberdade de discordar. Entende que a diferença é muito grande entre uma teocracia e uma democracia? Então, os gregos tinham liberdade. Então, a primeira coisa que nós temos que entender. E liberdade, pessoal, é só em uma democracia. Nenhum regime político há liberdade, somente na democracia. Muito bem. Inclusive, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre democracia, aqui no canal também nós temos uma série de vídeos que estamos gravando sobre democracia. É o único regime que temos liberdade, os outros não temos. Então, primeiro gravem isso. Os gregos tinham liberdade porque eles eram uma democracia. Outro fator extremamente importante é o fator econômico. Os gregos eram um povo extremamente escravocrata. Se hoje a sociedade é dividida em ricos e pobres, lá na Grécia Antiga era dividida entre senhores e escravos. Haviam muitos escravos na Grécia Antiga. A maioria desses escravos eram prisioneiros de guerra. O povo grego não gostava do trabalho manual. O povo grego desprezava o trabalho manual. Então, quem é que fazia o trabalho manual? Os escravos. E os senhores gregos, o que eles tinham? Eles tinham o ócio. E o que é o ócio? O ócio é você ter muito tempo para não precisar fazer absolutamente nada. Cuidado, existe uma diferença entre o ocioso e o vagabundo. Quem é o ocioso? É aquele que trabalha porque não precisa. No caso dos gregos, eles tinham os escravos. Quem é o vagabundo? O vagabundo ele precisa trabalhar. O vagabundo precisa estudar para a prova. Mas ele estuda? Não, porque ele é vagabundo, ele é preguiçoso. O ocioso não. O ocioso é aquele que tem tempo livre, porque ele realmente tem esse tempo livre. Os gregos, como era uma sociedade altamente escravocrata, eles tinham muito tempo. Então, imaginem só uma sociedade onde as pessoas têm tempo e têm liberdade. Alguns gregos começaram a questionar as explicações míticas. Por quê? Vamos lembrar uma coisinha. Antes do pensamento filosófico, quem é que explicava o mundo? Porque o homem sempre quis entender da onde surgiu o universo, da onde nós surgimos, como funcionam as coisas, o que é o tempo, o que é a vida, o que é a morte, são questões filosóficas. Essas questões, mais que filosóficas, são humanas. O homem sempre buscou respostas para isso. Mas quem dava essas respostas? A religião. No caso da Grécia Antiga, os mitos gregos. Por que tem o dia e tem a noite? Ora, o deus Apolo. Deus Apolo traz o sol. Por que chove? Vamos sair um pouquinho da Grécia Antiga. Os mitos nórdicos. Por que chove? O deus Thor. O deus Thor, com o seu martelo da fertilidade, faz chover. Então, quem explicava os fenômenos da natureza, quem explicava o universo? Era a religião. Os gregos, eles foram os primeiros a olhar para o céu e falar, esse negócio de dia e de noite é por conta do deus Apolo mesmo? Por que acontecem os fenômenos naturais? Tem a ver com religião, com mitologia? Eles foram os primeiros a questionar isso. E por que eles foram os primeiros? Porque eles eram mais inteligentes que os outros? Já disse, não, porque eles tinham liberdade, eles podiam questionar. Até porque, vamos lembrar, os outros eram teocracia. Se você questionasse a religião, a mitologia dos outros povos, você estava questionando automaticamente o poder do rei. Questionar a religião dos outros povos era questionar o poder do rei. Na Grécia Antiga não tinha isso. Então eles tinham liberdade. Liberdade de tempo, né? É fácil estudar? É fácil construir o conhecimento? Claro que não.
Tem um filósofo chamado Francis Bacon, um filósofo inglês, que ele diz: a construção do conhecimento é um processo árduo, difícil, e uma das coisas que requer o quê? Tempo. Os outros povos tinham tempo para isso? Não, tinham que trabalhar. Os gregos tinham o ócio. Então os gregos fundam a filosofia por quê? Porque eles tinham liberdade e tinham ociosidade. Só por isso? Não, tem vários outros fatores. Como eu disse nesse vídeo, eu vou tratar desses dois. E aí o que acontece? Para vocês, para a gente ter uma visualização. Até o século VI a.C., até o Tales, nós tínhamos o que nós chamamos de cosmogonia e teogonia. O que é cosmogonia? Cosmos significa universo. Cosmogonia, uma explicação religiosa para o universo. Teogonia, uma explicação religiosa para a origem dos deuses. Olha a mitologia grega, riquíssima. O que o Tales inventou? Você já dá para perceber, acho que vocês estão percebendo, a importância desse senhor. Ele inventou o pensamento filosófico, ele inventou o pensamento racional, pensamento lógico. Então, o que acontece aqui? Ele inventou o que nós chamamos de cosmologia, o estudo do universo através da razão. Cosmos significa universo. Logia, não tem biologia, sociologia, que é o estudo racional. Logia vem da palavra grega logos. O que significa logos? Não existe uma tradução literal da língua portuguesa para logos. Em alguns livros de filosofia, vocês vão ver a tradução de logos para lógica, outros para verdade, outros para palavra. Tem uma professora da USP chamada Marilena Chauí, que ela diz que nenhuma dessas palavras dá conta exatamente do que significa logos. Então ela traduz logos por uma expressão. Então logos é um conhecimento verdadeiro, ou seja, um discurso verdadeiro e lógico. Os discursos até Tales, os discursos da cosmogonia, não tinha lógica, não precisava fazer lógica. Esse discurso lógico que nós entendemos, não. Porque eram explicações religiosas, mitológicas. A filosofia, não. Aqui nós temos agora uma cosmologia, um discurso que tem que ser lógico, tem que fazer sentido. Um discurso humano verdadeiro, lógico, isso os gregos inventaram. Então, os gregos inventaram a filosofia, os gregos inventaram a cosmologia. Porque eles eram mais inteligentes? Repito, não. Porque ali haviam condições políticas e econômicas. Uma delas era a liberdade, eles eram, a democracia, e a outra era a ociosidade. Era uma sociedade extremamente escravocrata. Então, entenderam? Por que a filosofia nasceu na Grécia Antiga? Liberdade, ociosidade. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, nos ajudem, deem um like, vamos divulgar a filosofia, vamos divulgar o pensamento filosófico. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários aí que nós vamos responder na medida do possível. E se você discorda de alguma coisa, deixe nos comentários também. Filosofia é diálogo. Filosofia faz parte do diálogo. Então, deixa aí que nós vamos conversando. Se você discorda de alguma coisa, nós vamos construindo o conhecimento. Essa é a intenção deste canal. Pessoal, e como eu disse, nos ajude a divulgar o pensamento filosófico. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo lá no WhatsApp da sala dos seus amigos. E vamos construir o conhecimento juntos. E até o próximo vídeo.